Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um dia de devocional, 75º dia. E hoje eu quero ler um texto com vocês lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. No versículo 5 em diante diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse tempo de conflito mundial, esse tempo de economia maluca, esse tempo de globalização sendo reestruturada num novo método ali, países se juntando a países, blocos sendo formados, preço das coisas sendo mudados assim da noite para o dia. Esse tempo de incerteza gera, além do que a gente já tinha, né? É mais no nosso prato, vamos dizer assim. Porque o cotidiano nosso já é muito conturbado. Quando você entra numa escola, você está ali crescendo, seus pais geram expectativa em você, os professores geram expectativa, colocam pressão, você vai amadurecendo e começa a se cobrar em melhorar, e ali você vai se frustrando quando você não alcança algo, você vai crescendo sobre essa tensão, sobre essa pressão ao social, onde você tem que ser melhor, onde você tem que conquistar, onde para ser alguém na vida tem que estudar, tem que se formar, para ser alguém ali, para ser alguém lá, para ter isso, para ter aquilo. Então tudo gira em torno de uma estrutura onde a gente tem que crescer, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ganhar bem, a gente tem que fazer tudo isso e o mundo não ajuda, né? Porque eu vi um vídeo esses dias muito interessante que os 80, 90 anos de idade, né, os idosos de 90 anos se tornam os milionários de não sei o que e aconselham a comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo, mas aí quando a gente vai olhar no tempo deles, o preço das coisas era diferente, né? Quando você vai olhar naquele tempo para comprar uma casa era um pouco mais barato, vamos dizer assim, né? Era mais difícil de ganhar dinheiro, mas era mais barato as coisas, né? Hoje as coisas são impagáveis. E aí você tem aquela pressão de se formar, comprar sua casa, casar, carro, despesa, conta em dia, saúde e toda essa pressão, todo esse estresse, todo esse mover que a sociedade nos impulsiona. Quando você vai fazer isso, quando você vai fazer aquilo, tem que ter um prazo, uma data sempre. Quando você vai sair da casa dos pais, quando você vai arrumar uma namorada, quando você vai se casar, quando você vai ter o primeiro filho, quando você vai conseguir terminar sua faculdade, quando isso, quando aquilo. Então, todos esses prazos que a sociedade impõe sobre nós gera sim muitas coisas. A sociedade hoje atual é a sociedade mais ansiosa e a sociedade mais depressiva da história da humanidade. Nunca se teve tanto acesso à informação e a conhecimento e ao mesmo tempo tantas crises psicológicas ao redor de todas as pessoas. Somos uma geração que tudo é nos segundos, tudo é contado nos milissegundos, a internet tem que ser mais rápida, os celulares têm que ser mais rápidos, os sites que visitamos têm que ser mais rápidos, tudo tem que ser para ontem. E tudo isso desgasta tanto. E quando a gente lê esse texto onde fala que para os jovens, né, serem humildes uns com os outros, respeitarem seus pais, obedecerem seus pais, vai em contradição com algumas coisas que a gente vê, né, hoje em dia, né? E eu quero te trazer essa reflexão hoje para os pesos que você tem carregado, as ansiedades que você tem carregado, e agora com, né, conflito mundial, a gente fica muito aflito, né? O que fazer, como fazer, Senhor, e agora? E o texto vai ser claro,
lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu vejo que o cuidado de Deus ele é tão poderoso que mesmo em meio a tantos conflitos e tantas situações malucas ao nosso redor, criminalidade explodindo, a violência em todos os lados, ainda assim existe um cuidado poderoso do Senhor sobre nós. Sabe? Até mesmo as coisas ruins que acontecem, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8 que cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam. Então, tenha o seu coração seguro no lugar certo. Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre expectativas, sobre onde estar com o nosso coração e de fato, eu tenho muitas ansiedades, mas eu escolho lançar todas elas nas mãos daquele que sabe cuidar bem de mim. E esse é o conselho que eu te dou hoje. Eu sei que muitas coisas rugem em nosso coração no sentido de querer respostas, de querer direções, de querer ouvir voz, ver sinais. Tudo isso é importante, mas se tiver na perspectiva errada, você vai se dar mal, você vai se ferir no processo. Então, lança sobre ele a sua ansiedade. Entende que ele está cuidando de você, que ele pode cuidar melhor do que ninguém. Entende que, assim como diz em outro texto, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É por isso que ele cuida de nós. Se somos seus filhos, ele cuida. Então não se preocupe. Se você entregou sua vida para Jesus, serve a ele, tenta da melhor maneira possível viver a sua palavra em obediência à palavra, ele tem cuidado muito bem de você. Não se preocupe com isso. Eu sei que cada um de nós tem um peso, cada um de nós foi feito e tem uma estrutura para. Então, eu me conforto na palavra que diz lá em Tiago que ele não permite uma tentação maior do que eu e você possamos suportar. Ele não permite um peso maior do que eu e você aguenta. Mas ele é responsável pelo escape e pelo livramento. Então confie nisso. Ele é o responsável. Ele cuida, ele guarda, ele ama e ele é o responsável por todas as coisas ao nosso redor. Ele vai te livrar, ele vai te salvar, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai tratar a sua vida. Só lança suas ansiedades e frustrações sobre ele. Amém? Deus te abençoe. Te vejo amanhã.